Bom, vamos falar aqui hoje, né? Vou falar aqui hoje com a Stephanie Oliveira, uma casca grossa lá do Ceará. Menina aí que tem um cartel aí bem expressivo. Beleza, já tá chegando aqui, né? A menina é pontual, já tá chegando. Beleza. Bacana. E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Fala alto. Tô, tô ouvindo agora. Vamos alinhar aqui, beleza? Jéssica, Stephanie. Oi, Oi. beleza? Como nós já estávamos aqui batendo um papo aqui para alinhar, tá? Ela fala baixo, vamos ver se a gente consegue fazer uma conexão bacana aqui. Vamos falar com essa casca grossa, né, do Ceará, que a menina é uma lutadora completa, né? Eu tenho uma ficha dela aqui, ela é 12 vezes campeã estadual de karatê, quatro vezes campeã nacional de karatê, me corrija se eu estiver errado. É bronze no Pan-Americano, num Pan-Americano, é de karatê também, acredito. Também. Exatamente. Tem um cartel bacana, né? Com 6 vitórias e apenas 2 derrotas de kickboxing. Também disputa campeonato de Nogi, né? Que é o submission, o jiu-jitsu sem o kimono. E no MMA profissional tem um cartel de 4-1, né? É uma menina, uma lutadora completa aí, que trabalha todas as artes marciais aí para se dar bem aí na sua carreira, né? Na sua promissora carreira de MMA, certo? Eu estou falando aqui da Stephanie Oliveira, né? Que hoje treina, né, na Pitbull Brothers de Natal, é isso? Na Pitbull Brothers. Pitbull Vim Brothers, pra dos aqui. irmãos lá, né? Os irmãos, como é o mesmo nome dos irmãos aí? Fabrício e Patrick. Isso, é porque eu sempre confundo os nomes deles, né? Patrício e Patrick, lutadores do Bellator, né? E não é só lutadores, não, é campeão do Bellator, né? Um deles é o dono do cinturão do Bellator. Bom, pessoal, já apresentei a menina aí que nós vamos conversar hoje aí, né? E como de praxe, Stephanie, eu sempre pergunto para as pessoas que eu entrevisto aqui, tá? Eu já deixo logo a pergunta, já é para buscar lá as suas raízes, buscar as suas origens, para falar um pouco para a gente aqui, tá bom? Então, a primeira Certo. pergunta, eu já quero falar aqui quem é? Está me ouvindo? Eu não entendi, tá cortando. Você está me ouvindo? Você me ouve? Sim. Bom, então fala para nós aqui, quem é a Jéssica Stephanie Maciel de Oliveira? Quem é essa garota? Então, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai veio com um convite para minha irmã mais nova treinar karatê na escola onde ela estudava. Eu dava balé no tempo. Minha irmã não quis. Então eu peguei e fui no lugar dela. E desde a primeira vez que eu vi, que eu fiz um treino, no primeiro treino, até naquele negócio de passar o pano, me apaixonei. Então eu iniciei com Olha 10 só, anos de já desde criança, então. criança. Que Aí bacana. com 12 anos eu conheci o jiu-jitsu, mas eu fazia o jiu-jitsu mais Sim, pela parte do treino físico, que no karatê não tinha. Então eu ia mais pela parte do treino físico, porque a maior parte do treino era o treino era 1 hora e meia, a metade do treino era um treino físico. Aí depois que vinha a parte técnica, então eu entendi. fazia mais o treino físico. Bom, Jéssica, essa pergunta aí eu vou fazer já já. Primeiro eu quero saber quem é a garota que eu estou conversando aqui do outro lado aqui. Onde ela nasceu? Ela tem irmãos? Ela mora com os pais?
de onde ela é. Quem fala pra mim, quem é você? Quem é a Jéssica Stephanie Maciel de Oliveira, primeiro? Então, eu sempre morei com meu pai e minhas irmãs. A minha mãe faleceu, eu era muito nova, eu tinha 8 anos. Mas Ah, antes disso, eu já morava com meu pai. Meu pai sempre assumiu a mim e minhas duas irmãs. Então, entendi. sempre moramos nós quatro. E você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Fortaleza, Ah, você é de Fortaleza mesmo, né? mas só que eu morava no interior, que é Pacajus. Como o nome da cidade? Pacajus. Patajus. Acajus. Pacajus, no interior do Ceará. 50 km lá de Fortaleza. Ah, sim. Bom, então vamos lá, né? Eu quero saber aí da Jéssica aí, quando, né? Agora sim nós vamos falar de karatê, de jiu-jitsu, tal. Quando, né? E como você começou nas artes marciais? Você já deu uma introdução aí de que foi aos 10 anos, né? Que seu pai levou você para uma aula, né? Então pode continuar a história aí agora. E então eu comecei nessa escola, treinava eu e mais 4 pessoas. Ficamos mais ou menos ainda uns 2 anos treinando nessa escola, até que todo mundo desistiu. Aí eu Ô, peguei louco. e fui treinar na sede. E aí, como é que eram os treinos lá na série? Você só tinha 10 anos, né? 12, 10 anos? Eram 3 vezes na semana. Eu lembro que eram 3 horários de treino. Eu fazia os 3 seguidos. Não satisfeita só com o horário, eu pegava o primeiro, o segundo e o terceiro. Daí, de lá ia para casa. Isso aos 10 anos de idade você já fazia esses treinos? Não, mais ou menos 12 anos. Dos 10 aos 12 eu treinei nessa escola. Ah, Depois entendi. que eu Até fui que o para a pessoal. sede. Entendi. Mas aí, então, o treino era para criança, né? O treino ou já era competição, já era luta, tal. Como é que eram os treinos infantil? Não, o treino na escolinha era voltado para criança mesmo. Em frente à Que era o frente, que um você era, na pilão. verdade, né? Hã? Exatamente. Exato. E aí? Então aí depois você conheceu o jiu-jitsu, né? Conheceu como é que é? Meu professor na escola de geografia era professor de jiu-jitsu, faixa preta. Então ele Olha me só. chamou, porque ele sabia que eu era karateca, já estava viajando e me chamou para fazer uma aula de jiu-jitsu. Daí eu fui também. Aí ele me patrocinava, entendeu? Não precisava pagar para treinar. Eu nunca precisei pagar para treinar. Sempre tinha Olha alguém que só. olhava e queria me treinar. Porque você era dedicada, né? Então o pessoal olhava e falava, pô, essa aí a arte marcial tá chamando, né? Tive pessoas que me ajudaram. Que bacana, isso é muito importante. Inclusive no começo, né? Quando alguém começa a praticar arte marcial, às vezes a pessoa não consegue, né? Justamente por causa dos valores das mensalidades, né? E às vezes não consegue dar continuidade. Eu mesmo fui um que eu comecei já mais velho, né? Mas também nunca parei, sempre consegui dar um jeito ali para sempre continuar treinando. Mas enfim. E como que foi a sua primeira competição? De qual modalidade que você competiu pela primeira vez? Foi karatê? Foi jiu-jitsu? Como é que foi? Quantos anos você tinha ainda? Eu tinha 11 anos. Eu fui para uma competição de karatê. Eu lembro que o karatê não é por peso, o karatê é por categoria de idade. Então eu lembro que a minha categoria era de 10 a 13 anos, de faixa branca a laranja. Eu era amarela. Daí eu fiz catar. Catar, sabe o que é catar? Aquela luta imaginária. Sim, Então sim. eu fiz catar com a filha do meu professor. Ela ganhou. É Eu mesmo. fiquei muito frustrada. Eu lembro que eu cheguei em casa falando com meu pai que eu tinha que treinar mais. O evento foi num domingo, na segunda eu já estava na academia de novo. Isso porque era o catar, né? Não teve nenhum contato, né? Mas e Essa aí? minha Fala dos campeonatos aí. Hã?
Cortou teu Oi? áudio, Gamete. Cortou teu áudio. Sim. Mas me fale dos campeonatos. Aí você lutou pela primeira vez aí, como é que foi? Depois, o segundo, o terceiro, como é que foram os campeonatos? Então, esse foi o meu primeiro. Na minha segunda competição, eu já consegui ir bem melhor. Mas, para te falar a verdade, eu só comecei a me encontrar mesmo no karatê quando eu cheguei na faixa preta. Foi quando eu cheguei na faixa preta que eu comecei a entender. E daí que vieram os títulos nacionais, quando eu comecei a entender e a me entender também. Aí nisso você já tinha quantos anos de idade? Eu comecei a me encontrar com 16 anos. Aos 16 anos você já era faixa preta de karatê. 16 anos eu comecei a me encontrar. E com 18 que eu consegui meu primeiro título nacional. Olha só que bacana. Afinal foram quatro, né, títulos nacionais. Então, fala-me para nós sobre esses títulos aí, os estaduais, os nacionais. Tem muita história aí de Então, karatê. a primeira vez que eu fui campeã brasileira, eu fui campeã em duas categorias. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava indo me deitar, faltava mais ou menos uns 3 meses pro evento. E eu deitei e falei assim, eu vou ser campeã brasileira. E no tempo eu tinha conseguido só alguns títulos estaduais, entendeu? Muita gente, eu sei que muita gente me via como se eu ainda não tivesse um nível de evento nacional. Só que eu peguei o boxe, eu entrei no boxe para agregar meu jogo e melhorar minha movimentação no karatê. Então, quando eu cheguei nessa competição com um jogo totalmente diferente, eu consegui surpreender as meninas. Então, eu consegui ser campeã em duas modalidades. Entendi. E qual é o seu estilo de karatê? É daqueles que pode nocautear ou é do mais leve? Você, né, já é uma lutadora de MMA também aí, parece que sempre gostou do mais agressivo, né? Do que tenha contato. Então, mas fala pra nós aí, qual é o seu estilo de karatê? O meu estilo é o tradicional, não pode ter o contato. Inclusive, eu fui desclassificada várias vezes por excesso de contato. Sempre que Você tava no estilo errado, hein? eu estava no estilo errado. Mas e aí, foram 12 vezes campeã estadual? Fale pra nós sobre esses campeonatos. 12 vezes campeã estadual, pô, não é pra qualquer um. Qualquer É, uma. todo ano, a partir do primeiro campeonato, começa uma somatória de pontos. Quem tiver mais pontos até o final do ano é o melhor do estado. Então, eu consegui ter a melhor pontuação 12 vezes seguida. Caramba, que legal. Isso E porque é. eu fui karatê. Eu Como é que deixei o é? karatê. E eu não continuei mais aumentando os títulos, porque eu tive que deixar o karatê um pouco de lado para poder me dedicar ao MMA, os Entendi. eventos. E quando foi que você, né, migrou, né, para o MMA, então? Por que você quis se testar no MMA, tal? Você almeja uma carreira ou tá nessa só por aventura, porque você gosta da adrenalina? Como é que é? Você foi pro MMA porque você olhou e falou, pô, é uma boa oportunidade aí para ganhar uma grana, para ganhar o mundo. Como é que é a sua ida para o MMA? Então, eu estava em uma competição de karatê em São Paulo. Quando eu vi que o karatê estava me limitando muito, eu queria mais. Eu queria me desafiar mais, eu queria algo que me desafiasse mais nos treinos. E o karatê não estava mais me proporcionando isso. Eu sentia que no karatê eu estava totalmente estabilizada. Eu não tinha mais. Não tinha, entendeu? Não, eu não vi um futuro assim no karatê. E eu consegui enxergar isso no MMA, um desafio. Entendi. E aí, como é que você foi? Você já estava treinando jiu-jitsu mesmo? Já tinha uma trocação? Foi pro kickbox também? E aí, como é que se deu a sua ida? A sua primeira luta? Como é que aconteceu? A história é bem interessante, Então conta porque aí. eu lembro que eu tinha chegado de uma competição de karatê. Eu não vou te falar que eu treinava MMA, porque eu tinha um professor de jiu-jitsu, era outro professor, que eu não vou citar nome, e ele simplesmente falou que eu estava preparada para usar MMA, tipo isso, entendeu? Então
Eu, sem experiência nenhuma na área, disse que iria, entendeu? Vou lutar assim. Então, apareceu uma oportunidade em Manaus, o Mister Cage, contra um atleta chamada Kathleen Vieira, que inclusive hoje está no UFC. Olha Então, só. eu pesava 60 quilos. Não precisei baixar peso, porque a categoria era 61, só para tu ter ideia da história. Eu cheguei lá, eu nem acreditei quando eu vi aquela menina, muito alta, muito forte. Me estreia fazendo a luta principal contra um atleta bem mais experiente que eu. Então, o resultado você já Nossa. pode ter. Foi muito foda. E como que foi a luta? Então, eu estava vindo de uma competição de karatê, então eu estava com uma movimentação muito boa. Foi isso que impediu que eu levasse golpes durante a luta. Então, eu movimentei muito. Eu só sei que teve uma hora que ela conseguiu o tempo e me colocou para baixo, que eu nem sei como é que foi. Só sei que eu estava no chão. Ela montou, eu dei as costas, ela ficou batendo e o árbitro parou. Ah, entendi. Foi muito foda. Entendi. Mas foi com a Kathleen Vieira, então, que você fez a sua estreia. Já foi com ela. E aí, e as próximas lutas? Você tem um cartel de 4-1 no MMA? Exato. Essa luta com a Kathleen não entrou no meu Sherdog. Não Não, caiu vai no falar, Sherdog. eu não tinha, pra falar a verdade. Eu era Como um é que é? atleta, eu nem tinha, eu era um atleta de karatê que fui lá fazer uma luta, tipo isso. Entendi. Entendi. Tá certo. Mas e aí? Quais são as suas graduações hoje, né? Você já pratica karatê aí, eu acredito que. Acredito não, né? Já sei que você é uma faixa preta de karatê, mas você também pratica outras modalidades aí para competir no MMA. Então, quais são suas graduações e quais são as modalidades que você está praticando? Então, como você já disse, eu sou faixa preta de karatê, tem 10 anos já. E eu já treino jiu-jitsu tem um bom tempo, mas só que eu nunca me graduei. Eu sou faixa branca ainda de jiu-jitsu. Então, É, né? Aquela faixa branca que pega os faixa roxa, marrom, tudo aí, né? eu treino kickbox e treino boxe, mas também no kickbox eu não tenho graduação. Entendi. Então você é praticante de karatê, jiu-jitsu, kickbox, né? Provavelmente também já treina o boxe aí na equipe aí dos Brothers, né? Do Pitbull Brothers. Deve ter o wrestling aí também, que inclusive o Henry Cerrudo, né? Aparece por aí de vez em quando, né? Aquele treinador que é um americano lá, que era um soldado do exército também, tá sempre aí treinando aí, preparando o pessoal, né? Então, E você já pegou treino com eles aí de wrestling? antes da pandemia, a gente chegou a treinar um mês com ele, com o capitão. É mesmo? Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele agora. Como? Eric Barbacinho, ou Balbacinho, uma coisa assim, né? Eric é conhecido como capitão. Exatamente. E o Henry Cerrudo? Você chegou a encontrar com o Henry Cerrudo por aí? Não? Mas enfim, né? Hã? Quem tá na academia fazendo preparação agora é o Renan Barão. Hoje mesmo encontrei com ele lá. É mesmo, que legal. Renan Barão, né? Eu vi aqui na última luta que ele fez aqui em São Paulo, aqui, eu assisti, né? Vamos torcer para que ele volte aí ao caminho das vitórias, né? E que consiga, né? Continuar aí sendo o campeão que ele é, né? Mas vamos falar de você, né? Você já disse aqui também como, né? Por que decidiu lutar MMA para se testar, porque o karatê já não estava mais suprindo aí as suas necessidades de técnicas e tal, né? Mas eu quero falar, eu a conheci em Brasília, né? Pô, você é do Ceará, lutou na primeira vez lá em Manaus, né? Manaus, a primeira vez. Em Manaus, eu te conheci em Brasília, depois você esteve participando de um camp, né, da menina lá da Bahia, como é o nome dela mesmo? Até esqueci agora. E na Jandiroba. Vina Jandirova, você esteve lá, pô, você é uma menina que viaja bastante, né? Fala-me das suas viagens, dos seus treinos aí, da sua equipe. Então, eu
eu sempre estive em busca de evolução, de melhorar meu jogo. Então eu viajei para alguns lugares, fui no Rio, eu fui na Bahia. Só que agora eu consegui me encontrar bem aqui na equipe. Consegui encontrar o que eu queria aqui. Na Eu Pitbull Brothers de Natal, né? evolui bastante. E como é que é aí? Como é que você foi recebida aí, né? Como é que você foi recebida pela equipe? Você já tem um bom relacionamento aí com o pessoal? Já está treinando duro aí? Como é que é aí o seu relacionamento com a equipe? Então, eles são bem profissionais. Eu fui muito bem recebida e, e é isso. Que legal. E vem cá, fala para mim como é que foi, né, ou está esse período aí de pandemia, né? Porque já desde março as academias se fecharam, tudo deu uma parada aqui no mundo, né? Não vou nem falar que foi no Brasil, foi no mundo, né? Mas no Brasil fica aquela de volta, não volta, quando acabou a quarentena, ninguém sabe se já acabou a quarentena, enfim. Como é que está a vida aí nesse momento aí de pandemia? Como é que foi a sua vida? Então, eu fui para casa, fui lá para o Ceará, fiquei 4 meses e eu voltei tem uma semana aqui para Natal para poder ver como é que ficariam os treinos. Mas nesse período parado eu continuei fazendo minha preparação física, continuei correndo para não perder a forma e nem subir o peso. Entendi. Você luta em qual categoria? Na 5-2. 52 quilos, né? 52 quilos, que qual é o nome mesmo? O audiportor, Qual é o nome dessa categoria mesmo? É peso galo, peso palha, peso pena? Como é que é o nome? peso palha. Peso palha, até 52 quilos, que, né, no, é uma categoria que quem é que inclusive está como campeã no UFC mesmo, nessa categoria? É a É uma chinesa, né? chinesa, É a chinesa, né? A gente não vai nem saber falar o nome dela aqui agora. Zhang, Mas Zheng, uma coisa assim. é a Zhang, é verdade. É a chinesa que ganhou da Jéssica Batistaca. Mas fala para mim aqui, então, quais são os seus planos futuros, né? Já que já estão voltando aí a treinar, né? A gente nunca sabe se haverá uma segunda onda de contágio, né, desse vírus, dessa pandemia. Mas por enquanto vamos levando a vida aí do jeito que dá. Eu também já comecei a dar umas aulas aqui. Você já está em Natal treinando, né? Eu quero saber dos seus planos futuros aí, né? Se você pensa em conseguir uma luta no UFC ou até no próprio Bellator, né? Que os líderes da equipe aí são campeões aí do Bellator. Então, quais são os seus planos futuros? Já tem alguma luta marcada? Você pensa em lutar no UFC, Bellator? Fale-me para nós dos seus planos futuros. Então, o meu plano é melhorar a cada dia para estar no nível de participar de um evento desses. Um passo de cada vez, ajustando cada dia mais o jogo, e eu tenho certeza que quando eu estiver preparada, eu vou participar de um evento assim. Tomara que sim. Tem outras meninas aí da sua categoria aí no treino, na equipe? Tem sim, tem uma menina de 5'2", outra de 4'8", tem a Ilara que já participa do Bellator também, que é 57. Ah, que bacana. Então tem um grupo bacana aí de garotas aí. E treina com os rapazes também, né? Deve ter a molecada aí, a rapaziada aí também, tudo bom aí pra treinar, né? Então, eu quero agradecer as pessoas aí que acompanharam aí esse bate-papo aqui com essa lutadora casca grossa do Ceará. E Stephanie, Jéssica, você gosta que chama você como aí? Porque é Jéssica Stephanie, né? Maciel de Oliveira. Te chama de como? Stephanie, Então, Stephanie, fica à prefiro, vontade aí. Hã? prefiro Stephanie. Todas as minhas irmãs têm Jéssica no começo. É É mesmo? Jéssica, Ei. Jéssica. Então, Stephanie, fica à vontade aí para agradecer as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, porque eu vou subir o vídeo para o YouTube depois. E agradeço aí por ter aceitado o convite aí, tá bom? Fique à vontade aí para dar suas considerações finais. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo, que comentou.
Muito obrigada a todos. E eu que te agradeço o convite de estar aqui conversando com você, que foi uma pessoa que eu conheci em Brasília, inclusive me ajudou no aquecimento. Uma pessoa maravilhosa que eu tive a sorte de conhecer e que me ajudou muito depois do evento, que eu estava com a cabeça meio bagunçada e você me ajudou muito. Então eu que te agradeço. Que legal, que bom que eu ajudei de alguma forma aí, tá? E inclusive fica o convite aí, né, para quando vier a São Paulo, fazer um treino aqui com a gente também, tá bom? Eu, como eu falei, abri um espacinho pequeno, modesto aqui, mas dá para fazer um treino lá, tá bom? Caso estiver passando por São Paulo aqui em alguma escala no aeroporto de Guarulhos, só avisar que eu vou lá, te busco e a gente faz um treino aqui e te deixo lá de volta depois para você fazer a sua viagem, tá bom? Beleza? Obrigada. Obrigado você aí, bons treinos, se cuida, tá? Continue se cuidando aí, porque a pandemia ainda não acabou, né? O vírus ainda tá aí rodando por aí. Então se cuidem por aí e um beijo, tchau, tchau. Valeu! Então essa foi a Stephanie, vamos chamá-la de Stephanie, né? Stephanie de Oliveira, tímida, né? Fala pouco, fala baixinho, mas procurem vídeos dela lá no YouTube, tá? Tem um aí no meu Instagram também, um highlight dela aí. A menina é casca grossa, mãos rápidas e mão pesada. Valeu? Um grande abraço, se cuidem e até mais.